Olá, crianças, tudo bem? Hoje o nosso tema é abordagens sociológicas. Esse é o seu canal Eduardo Souza, seu professor, e nós estamos começando mais uma aula. Abordagens sociológicas. Abordagens sociológicas é um tema da introdução à sociologia ainda, que ajuda a gente a entender como os primeiros sociólogos, os primeiros autores criaram a sociologia, como eles fizeram ela acontecer. E para isso a gente vai então delimitar quem foram os três chamados de autores clássicos e também a gente vai dizer quais eram os métodos de cada um e o que eles produziram de um modo geral. Professor, quem é tal de abordagens? Abordagens sociológicas são diferentes métodos desenvolvidos por cientistas sociais, que são considerados clássicos, e que têm servido de referência para os outros autores que surgiram depois deles. Então, os autores considerados clássicos são Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Quando falamos de abordagens sociológicas, então temos três autores clássicos e, portanto, três métodos ou três correntes teóricas diferentes que a gente chama de abordagens. As abordagens clássicas da sociologia são funcionalismo, o método compreensivo, e o materialismo histórico dialético. Vamos iniciar, então, apresentando o que é uma abordagem em si. Quando se pensa em ciências naturais, ciências da natureza, as definições das ciências naturais, das ciências da natureza, são, na sua maioria, muito exatas e únicas. É uma abordagem só, é dessa forma que você experimentou, provou e viu que é desse jeito, então não tem discussão. Quando se fala em ciências humanas, a coisa não é a mesma metodologia, o mesmo jeito de produzir ciência das ciências naturais, das ciências da natureza. Portanto, quando você entra numa ciência humana, você tem abordagens, ou seja, formas de estudar que são consideradas válidas, que são consideradas científicas, mas que são complementadas por outras formas de abordar. Por que isso? É necessário que seja feito dessa forma pelo seguinte: quando você estuda uma célula, você é um cientista observador preocupado em aprender algo com aquela célula e você vai no microscópio e vê a célula e analisa com o seu modo de ver. Outras pessoas podem analisar e os investigadores fazem uma verificação desse conhecimento. Em ciências humanas não é bem assim. Em ciências humanas é ser humano estudando ser humano. Então, eu, cientista, ser humano, vou estudar uma sociedade. O simples fato de eu entrar em um grupo social, de eu entrar em uma tribo, de eu entrar em uma comunidade e começar a estudar, eu já modifico essa sociedade. Além disso, eu tenho interesses pessoais, eu tenho as minhas características em relação ao modo de eu ver aquela sociedade que podem interferir
de analisar, no meu modo de ver essa sociedade. Portanto, a minha visão não é única, tem várias visões diferentes. É isso que a gente chama de abordagens. Para Durkheim, a sociedade é como se fosse um corpo humano. A gente chama de corpo social, onde as partes desse corpo, os órgãos desse corpo, seriam os órgãos ou as instituições que a gente vê na sociedade. Família, igreja, Estado, as diversas escola, as diversas instituições que existem na sociedade são como se fossem os órgãos fazendo o corpo social funcionar. Por isso, funcionalismo. Como todo corpo, para Durkheim, as partes têm que estar funcionando em harmonia, e essa harmonia e integração entre todas as partes da sociedade vai fazer com que ela funcione bem. A isso ele chama de coesão social. Essas partes, elas vivem numa interdependência. Para ele, essa interdependência é muito positiva. Quanto maior a interdependência, maior a coesão social, mais forte é aquela sociedade. Como método, o trabalho do Durkheim é observar o fenômeno, é o mesmo das ciências da natureza, observar o fenômeno, formular hipóteses, realizar pesquisas para verificar se essas hipóteses são verdadeiras ou falsas, e aí sim produzir um conhecimento a respeito daquele campo social, daquela estrutura social que está sendo investigada. Max Weber cria um novo método para estudar a sociedade. Ele diz que usar os métodos das ciências naturais não funciona. Precisa-se de fazer um método novo, específico para a sociologia. O método criado por Max Weber chama-se método compreensivo. Ele busca compreender a sociedade. Compreender num sentido bem amplo, porque para ele a sociedade ela não tem regras regulares como nas leis biológicas, nas leis das ciências da natureza. Então, como não há regularidade no fenômeno social, para ele é preciso então observar como ele se desenrola. Ele foca sobretudo no sentido que é dado às ações humanas. E para ele essas ações que são do escopo, que são do campo de estudo da sociologia, são aquelas ações em que o indivíduo age esperando reações na sociedade, reações dos outros indivíduos. Quando ele age por si só, na sua intimidade, não é de interesse da sociologia, mas quando ele age buscando a reação da sociedade, essa é a ação e o sentido que o Max Weber busca para a sua investigação. Para Weber, é impossível pesquisar a sociedade sem intervir nela, ou seja, sem gerar reações, sem gerar mudanças, sem gerar intervenções. Então, a pesquisa é ao mesmo tempo pesquisa e ao mesmo tempo ação social. É o que nós chamamos de pesquisa-ação. Professor, aqui, já responde uma dúvida? Posso ir no banheiro? Quando se fala em sociologia, geralmente as pessoas lembram de Karl Marx, mas vocês viram que tem outros autores que são até anteriores a ele. Mas agora, o materialismo dialético histórico, ou histórico dialético, é de Karl Marx. Karl Marx faz um outro modo de sociologia, um outro jeito de entender sociologia. Para Karl Marx, nós, ao nascermos, já estamos condicionados a uma situação específica no local onde nascemos e na posição social que nascemos. Ao que a gente chama de classe social, que é um conceito de Karl Marx. Essa classe social, se você nasce numa classe pobre ou rica, já condiciona a sua posição dentro da sociedade. Para ele, a produção da vida material impõe essa necessidade de um explorar o outro, né? A gente já nasce nessa condição, alguns explorando outros para o trabalho. E o foco de Karl Marx é nesse ponto,
nessas relações de exploração e de dominação de uns grupos sobre os outros. Para ele, essas relações de exploração e de dominação têm reflexo na vida política, na vida social, na ideologia, nas diversas áreas da sociedade. Seu método é um combo de investigação histórica, análise histórica e análise dialética da sociedade. Ah não, professor, vou dar um Google. Dialética, contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias, movimento de análise e síntese. Dialética é um conjunto, de contraposições de opostos, uma espécie de briga de opostos que geram movimentos de análise e síntese. Análise, síntese. Exemplo de análise: quando você pega uma frase inteira e separa suas partes. Quando você pega uma palavra e separa suas partes. Isso é análise. Exemplo de síntese: quando você pega as partes que estão separadas de alguma coisa e juntam. Montar um quebra-cabeça é fazer uma síntese. Juntar as palavras e compor uma frase é uma síntese. Juntar letras e formar uma palavra é uma síntese. Bom, crianças, essa foi a nossa aula sobre abordagens sociológicas. Espero que vocês tenham gostado. Estou gostando de ver a interação de vocês, a gente comentando nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. E o número de inscritos está subindo, está me surpreendendo. Daqui a pouco eu vou comemorar 100 inscritos, tá bom? Um beijo, tchau!